Minuto Tributário começando para você que está nos assistindo no Instagram da ITS, para você que nos escuta pelo Spotify, no TextCast. Vamos falar agora das principais notícias tributárias, sem muita enrolação. A primeira que eu separei para vocês é justamente sobre o voto de qualidade no CARF. Você que já conhece muito o tema, pode estar dizendo, cara, que tema batido. Realmente, em 2020, o voto de qualidade foi extinto por meio de uma alteração legislativa. De fato foi, porém, na discussão, o que foi que ocorreu, alguns partidos políticos interpuseram ali, propuseram, melhor dizendo, ações diretas de inconstitucionalidade contra essa alteração legislativa que mudava a lógica do voto de qualidade no CAF. Eu vou dar agora dois passos para trás para que a gente entenda ali, para quem não acompanha muito essa discussão no âmbito administrativo e tributário, o que é o voto de qualidade, o que é o CAF e o que é que vem sendo debatido nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Primeiro ponto, que é o CARF. O CARF é o que eu sempre digo, grosso modo, entre milhões de aspas, é a segunda instância da Receita Federal do Brasil. É no CARF que vai chegar aquelas impugnações de autos de infração. Auto de infração é aquele lançamento de ofício feito pelo próprio fisco quando enxerga algum erro possível de apuração do contribuinte na sua escrita fiscal ou em qualquer outra obrigação acessória. E essas matérias chegam no CARF justamente após, em regra, uma decisão de DRJ, que é a Delegacia da Receita Federal, para julgamentos, que seja por meio de recurso voluntário do contribuinte, reexame necessário, ou recurso do próprio ente fiscal aí, levando o tema a debate pelo CARF, que é composta de diversas turmas e de diversas sessões de julgamento que julgam temas diversos na esfera federal, tá bom? E aí, dentre os julgamentos, por algumas vezes o julgamento termina empatado pela composição do CAF ser uma composição paritária. Porque o CAF é composto de integrantes que fazem parte dos contribuintes e integrantes que compõem ali o corpo de servidores das autoridades fiscais ou também ali da União de todo modo. E que representam, é claro, a União naquele debate. E essas discussões administrativas de imposto de renda, de ITR, PIS, COFINS, etc. e tal, quando chegam no CARF, é representada e é discutida, vamos dizer assim, na composição paritária entre representantes contribuintes e representantes do fisco, e quando chega um empate, que é o que ocorre antigamente, antes do término do voto de qualidade, quando o voto de qualidade ele era vigente, qual era o desfecho? O desfecho se dava de acordo com o voto do presidente da turma. E o presidente da turma, para quem não tem muita noção, ele é o representante, ele era representante necessariamente do fisco. Logo, se no empate acabasse 50% dos votos dos representantes do contribuinte em favor do contribuinte e 50% dos votos dos representantes do fisco em favor do fisco, o voto sempre se dava, por seu voto de qualidade do presidente, se dava em favor do fisco. E aí, em 2020, houve uma alteração legislativa numa norma que não era específica e, de fato, não foi muito debatido esse tema no Congresso Nacional, mas foi o que o ministro Marco Aurélio denominou de jabuti, colocado na norma, que passou batido, de talvez de uma ou outra maior discussão no âmbito legislativo e que o presidente Bolsonaro não vetou, indo ainda de encontro com o que o ministro Paulo Guedes havia chancelado, que era em favor do veto presidencial contra essa alteração legislativa. Afinal das contas, não foi vetado, voto de qualidade caiu e o empate atualmente, nessas discussões de auto de infração, assim interpreta o CAF e assim é a legislação, se dá hoje em favor do contribuinte, interpretando em pró-contribuinte de acordo com o próprio Código Tributário Nacional, tá bom? Questões de compensações não homologada, aí também é uma discussão que hoje há no CAF, se aplica ainda a antiga lógica do voto de qualidade ou se aplica ainda a nova lógica, mas sem entrar em muita polêmica sobre esse tema, até porque já falou muito, esse julgamento da constitucionalidade dessa norma que extinguiu o voto de qualidade foi levado ao Supremo. Tem um voto do ministro Marco Aurélio, que é acerca da inconstitucionalidade dessa norma, dessa alteração, ou seja, em favor do voto de qualidade, que era o voto do presidente, representante do fisco. E hoje o voto, quer dizer, no dia 18, o voto, por meio do recurso, por meio da DI, perdão, 6399,
do dia 18 ao dia 25 de junho, o processo retomará em debate no Supremo Tribunal Federal. Será que essa alteração legislativa, por não ter sido muito debatida, o que o ministro Marco Aurélio denominou de jabuti, é o suficiente para eivar a norma de inconstitucionalidade? Aí a pergunta fica e diz o que é que tu acha aqui nos comentários deste post. Não emitindo meu juízo de valor, vou passar para a próxima notícia, até para não alongar muito o debate, que foi justamente no sentido de que o STF permite créditos de PIS/COFINS sobre aquisição de insumos recicláveis. A Minuto Tributário número 10 ou Minuto Tributário número 9, falamos sobre esse tema, tá? Que é justamente a possibilidade das empresas tomarem crédito de insumos recicláveis, como aparas de papel. Aparas de papel são aqueles blocos de papel que geralmente são recicláveis de resíduos que sobrou de uma ou outra produção ou de qualquer uso feito por determinadas empresas. O fato é que lá na Lei 11.196 havia uma vedação expressa no artigo 47, não permitindo a tomada de crédito desses insumos recicláveis, que na prática a gente está falando aqui de desperdícios, dessas aparas de papel, dentre outros resíduos sólidos ali, que foram denominados ali em debate, até de uma maneira mais ampliativa pelo STF, de insumos recicláveis. Tá? Havia essa vedação legislativa e ainda há na norma 11.196, artigo 47, e prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes dizendo que esse dispositivo ele era em todo inconstitucional. Ponto que eu chamo a atenção, a gente já debateu muito sobre esse tema no Minuto Tributário número 10, se não me engano. Ponto que eu chamo a atenção é sobre o artigo 48. O artigo 48 permitia que as empresas que apuram, que vendiam a mercadorias recicláveis, esses insumos recicláveis, quando fossem do lucro real, que elas suspendessem sobre a receita bruta gerada por essa venda, o PIS e a COFINS. Ou seja, era bom para uma empresa, uma cooperativa de sucata, ou uma cooperativa de sucata, uma empresa que vendesse, segundo o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, uma extrativista, que vendesse esses resíduos ali para uma empresa, uma indústria de papelão, por exemplo, seria bom para ela, porque não pagaria PIS/COFINS sobre essa venda de resíduos da própria empresa, porém, você estaria prevalecendo ali a indústria extrativista, segundo o ministro Gilmar, e não favorecendo as empresas e as cooperativas que tratam aí esses insumos recicláveis e realizam a venda para as pessoas jurídicas, como por exemplo as indústrias de papelão, que compram essas aparas para justamente produzir o papelão. Isso aí é tido como uma matéria-prima. Se esperava que o STF, nesta ocasião, fosse tratar amplamente do conceito de crédito do PIS e da COFINS. Aí foi uma frustração da minha parte, porque não houve um amplo debate sobre o que é que se pode tomar crédito ou não. Né? Se a não cumulatividade do PIS e da COFINS, e quando a gente fala em não cumulatividade do PIS e da COFINS, a gente tem que se ater muito às empresas que são do lucro real, é igual à não cumulatividade do ICMS. Na prática, teoricamente, o que eu posso dizer é que elas são completamente diferentes, inclusive constitucionalmente previstas, são completamente diferentes. ICMS se toma crédito do imposto que onerou a cadeia e onerou ali e foi pago a título de antecipação pela empresa que está adquirindo um produto. Se tomar crédito disso aí, é batendo do débito gerado quando da circulação de mercadorias, e no PIS e COFINS se tomar crédito do custo de aquisição, que é algo completamente diferente. Você não prende ao tributo se foi pago ou não na cadeia anterior, pouco importa. Se foi destacado ou não, pouco importa. O PIS e COFINS se toma crédito aplicando-se a alíquota 9,25 sobre o custo de aquisição. Então é algo completamente diferente do ICMS. Esperava-se, ao menos da minha parte, que houvesse esse debate, não houve. O debate todo ficou em torno da questão ambiental constitucional, se valeria a título de igualdade você deixar essa norma no sistema e não expurgá-la e beneficiando ali aquelas empresas que não eram tão sustentáveis, digamos assim, em malefício daquelas que são mais sustentáveis, que realizam essa venda ali. Porque aquela coisa, se você tem uma indústria de papelão e compra de uma empresa com crédito e compra de outra sem crédito, é melhor você comprar com aquela empresa, obviamente, que lhe gera crédito de PIS e COFINS. E se a norma vedava, em parte, você tomar crédito de outros cantos, você acabava escolhendo e optando ali com quem você ia comprar, tá bom? E aí, a
que foi algo também inusitado, o ministro Gilmar Mendes acabou estendendo o objeto da ação para tornar inconstitucional o artigo que suspendia o PIS e a COFINS sobre a receita bruta nessa venda, nessa operação aí realizada pelas empresas que eram ali para o lucro real, tá? Que é justamente o artigo 48 da Lei 11.196, fazendo um tratamento constitucional de um dispositivo que não foi debatido pelos contribuintes, que não estavam em alvo ali de debate. E aí ele acabou dando um contorno maior, porque ambos fariam parte de um mesmo sistema, como se a norma fosse contínua, como se fossem incisos e parágrafos de um mesmo artigo e que tudo aquilo estaria sendo debatido. E aí é algo que os constitucionalistas talvez no futuro podem abordar, se é correto ou não, se foi correto ou não, mas o fato é que prevaleceu, a grande maioria foi com o ministro Gilmar, ficou vencido a ministra Rosa Weber, ficou vencido o ministro Dias Toffoli, que Dias Toffoli era a favor da inconstitucionalidade sem julgar inconstitucional o artigo 48, e ficou vencido também o ministro Marco Aurélio, tá? O artigo, o RE, para quem tiver curiosidade, vai ser publicado, vale a pena ler os votos, o RE 607, 109, tá? E vamos falar de outro tema. STF define incidência de RPJ em contratos de proteção à variação cambial, que são contratos de ED, que fazem essa proteção, que fazem essa cobertura, tá? Em prol das empresas que realizam essa contratação, justamente para evitar ali perdas com grandes oscilações que é no mercado cambial, no valor do câmbio, né? Operações principalmente de exportação e importação, você acaba evitando ter surpresa fazendo contratos de edge. Alguns contratos de edge, que é esse de cobertura, você acaba colocando cláusulas específicas de swap. E aí, a cláusula de swap, em específico, ela é uma cláusula que permite você trocar e ter uma segurança jurídica sobre justamente o índice ou a variação que você vai ter vai ser acobertada justamente pela sua remuneração, seja de renda fixa, renda variável. Aqui é um exemplo em concreto de swap em específico. Você troca aquele rendimento daquela sua aplicação, seja ela em renda fixa ou em renda variável, CDI, enfim, para justamente compor e justamente segurar ali o possível imprevisto na operação por uma variação positiva de câmbio, ou seja, variação para cima. E aí os contribuintes questionavam, eu esqueci até o dispositivo legal, depois eu posso passar para vocês, mas os contribuintes questionavam o artigo 5º de uma determinada lei, que me fugiu a mente agora, e esse artigo 5º, ele justamente previa a incidência do IRPJ e da CSLL sobre esse rendimento, ainda que utilizado nas operações de ED com swap, ou seja, para cobrir um custo, né? Ele acabava cobrindo um custo e acabava sendo um custo do contribuinte. E essa legislação foi julgada constitucional pelo STF, justamente fazendo a diferenciação das duas operações. Olha, são dois negócios jurídicos distintos. Se você obteve rendimentos por causa daquela aplicação financeira, seja ela de renda fixa ou de uma renda variável, de investimento em ações ou algo do tipo, aquele ganho que você teve, aquele rendimento que você teve, ele vai ser tributado na sua PJ, pelo IRPJ CSLL, e o que você tiver a título de swap, a título de ED, a esse custo aí que você vai ter operacional, você se resolva com a determinada empresa que realizou essa cobertura, instituição financeira, bancária, fundo de investimento, etc. e tal, tá certo? O fato é que o STF julgou constitucional isso e vamos ver aí, esperar os votos aí para dar uma lida e melhor se informar sobre o tema, tá? O RE é justamente esse, 1.224.696, tá? De São Paulo. STJ decide que a União não poderia revogar forma antecipada, quer dizer, o incentivo da lei do bem, que era em favor das empresas que vendiam ali os produtos de tecnologia. Em 2005 surge a lei do bem, para quem não tem muito conhecimento. Essa lei do bem visa justamente fomentar o setor de informática, trazer aí acessórios de tecnologia para os habitantes brasileiros, tá? Isso aí foi feito no governo Lula e é uma lei que assim pipocou no início, realmente fomentou muito a indústria de tecnologia. E aí, dentre os seus dispositivos, a lei do bem trazia incentivos fiscais, alguns e diversos. E dentre os incentivos fiscais, se eu não me engano, o artigo 28 da lei do bem, ele previa a
redução de alíquota para zero do PIS e da COFINS na venda desses produtos, desde que cumprissem algumas condições, como, por exemplo, mantivessem as empresas, as grandes varejistas, um preço mínimo de venda e desde que comprassem aqui no mercado interno. Tá? E esses preços mínimos eram fixados, quer dizer, preços máximos eram fixados em decreto. Então, obedecendo essas condições, as empresas gozavam de um incentivo, de uma redução de alíquota para zero, e essa redução de alíquota para zero foi considerado uma isenção, e aí quem gosta da doutrina de Paulo Barros Carvalho deve ter soltado fogos, né? Porque isenção para Paulo de Barros Carvalho é justamente a extinção de um dos aspectos ali, seja antecedente ou consequente da regra matriz de incidência, né? E aí você está falando de zerar a alíquota, e você zerando a alíquota, você acaba aniquilando o consequente, e ao aniquilar o consequente, você acaba extinguindo o tributo como um todo, gerando, por sua vez, a norma isentiva, que aí, sem falar muito juridiquês, mas o fato é que interpretou-se que essa norma seria uma isenção, a redução de alíquota para zero, e por ser uma isenção com caráter oneroso e com tempo certo, essa norma ia até 2018, e tinha uma condição, que era o estabelecimento de preços mínimos. O que é que foi que acabou ocorrendo? Essa norma passou a ser condicionante, uma isenção condicionante, e aplicando-se os dispositivos do Código Tributário Nacional, justamente de que isenção não se pode revogar quando é condicionante e quando tem prazo certo, o STJ, em sua primeira turma, importante dizer que a segunda turma não tem posicionamento colegiado sobre o tema, acabou se posicionando em favor dos contribuintes. Tá? Entende a Receita Federal, entende a Procuradoria da Fazenda, que é um tema que tem que ser julgado pelo STF, e que muito vai ser debatido ainda na segunda turma do STJ, porque se a segunda turma julga desfavorável aos contribuintes, muito possivelmente entra-se, opõe-se um recurso denominado de embargo de divergência. Esse recurso vai ser julgado pela primeira sessão do STJ, que compõe ali as duas turmas, tá bom? Judiciário diverge sobre cobrança de ITBI na incorporação imobiliária. Aqui eu vou bem rápido. Essa aqui é uma análise feita pelo Jornal do Valor Econômico, justamente sobre a cobrança de ITBI na incorporação imobiliária, porque o que acontece, em algumas situações, existem entre duas imobiliárias a incorporação de uma em outra. Por exemplo, eu tenho uma empresa patrimonial, acabo incorporando a empresa de Lucas Braga. E nessa hipótese de incorporação de empresas, o artigo 37, se eu não me engano, do CTN, no parágrafo 4º, o artigo 38, parágrafo 4º, prevê a isenção, tá? Não incidência de ITBI neste tipo de operação, ao uma incorporar a outra, ainda que sejam duas empresas do ramo imobiliário. E neste tipo de operação, muito se discute se essa norma foi recepcionada ou não pela Constituição de 88, e alguns municípios instituíram legislações que é justamente cobrando esse ITBI quando ocorrer essa ITBI, o imposto que incide na venda onerosa de bens imóveis, e se incidiria nesta operação específica de incorporação aplicando essa norma específica ou não, o ITBI, se ela for recepcionada ou não pela Constituição de 88. E aí vamos aguardar os desfechos, se isso vai ser julgado pelo STF ou STJ, os tribunais também. Um diz que é matéria constitucional, o outro diz que é infraconstitucional, e certamente vai ser mais analisado no futuro. Trouxe aqui para vocês. E por última notícia que eu trago, também é muito importante, é sobre a questão do IRPJ e CSLL, sobre os ganhos obtidos com ação judicial, sobretudo, neste caso em específico, porque é a ação da vez, que vai gerar grande repercussão para muitas empresas, que é a da ação da exclusão do ICMS das bases do PIS e da COFINS. Essa ação ela acaba gerando um retorno. Esse retorno ocorre muitas vezes por meio de compensação, pode ocorrer também por meio de precatório. E a grande questão é que esse retorno que você tem, na maioria das vezes, é bom você se prender a isso, na maioria das vezes ele é tributável. Por quê? Porque no passado, esse tributo, o PIS e a COFINS sobre o ICMS, pago a maior no passado, você deduziu esse pagamento, tá, do PIS e a COFINS sobre o ICMS do seu IRPJ e da sua CSLL, porque você era do lucro real no passado, nos últimos 5 anos antes da ação judicial e durante o período de tramitação da ação. E por assim ser, você acaba tendo que tributar, hoje, no presente, a recuperação que você está fazendo. Tributar, isso vai ser uma receita e vai ser levado para a sua tributação do lucro real. E assim, fazendo receita menos despesa e achando o lucro real, você pode gerar uma tributação ali de
9% de CSLL, 15% de RPJ e 10% de adicional, superando ali a quantia de 20 mil mês, o lucro, né? E aí, enfim, o fato é que muito hoje se discute, com essa decisão do Supremo, se deu uma previsibilidade maior com relação a qual ICMS excluir, e isso tudo pode impactar no momento da tributação, porque a Receita Federal, em pareceres normativos, entende que a tributação tem que ocorrer no momento do trânsito em julgado da ação. Tá? E os contribuintes já propuseram ação judicial, discussões no CARF, sobre o momento justamente que você efetuaria e levaria esse crédito que você obteve em decorrência dessa ação para a tributação. Se seria no momento do trânsito julgado que você não tinha certeza nenhuma, inclusive se qual ICMS recolher, se ia ter modulação dos efeitos ou não, se isso ia lhe afetar ou não. Então você não tinha ciência de nada disso, contribuinte, acabava tendo que levar para a tributação. E aí me parece, o artigo ele traz muito esse sentido, que a Receita Federal também ganha uma janela de oportunidade de passar a tributar, lavrar auto de infrações contra empresas que não levaram isso para a tributação ainda, esperando, por exemplo, a homologação que ocorre aí após 5 anos da realização das compensações. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Um forte abraço a todos, um bom finzinho de semana para todos vocês, tá bom? Forte abraço.